Então, vocês vão ver, né, as doenças relacionadas, né, à presença de dor. Nós vamos ter, né, as alterações ortopédicas, como a doença de Legg-Calvé-Peters, a osteocondrite, as fraturas de estresse, síndrome patelofemoral, sinovite transitória, né, lesões de ligamento, né, e de meniscos e epifisiólise, né, são doenças que comuns. As doenças infecciosas, nós vamos ter, né, a artrite séptica, a osteomielite, a artrite reativa, a discite, né, e a miosite viral bacteriana, tá, que são as doenças infecciosas, tá? E, por exemplo, nós temos as neoplasias também, que pode iniciar, né, com uma dor em membros, né, por exemplo, leucemia, neuroblastoma, tá? Leucemia, neuroblastoma, linfomas, tumores ósseos, tá? As doenças, por exemplo, nutricionais, a hipervitaminose A, fluorose, raquitismo, escorbuto, né? Também pode estar presente, né? A dor em membros, tá? E as doenças hematológicas, como a anemia falciforme, a hemofilia, a talassemia, que pode ter dor em membros também. Tá? Ó, temos, olha bem, tanto de doenças, né, que podem, né, estar presente, né, a dor em membros, tá? A doença reumatológica, febre reumática, artrite reumatoide juvenil, o lúpus eritematoso sistêmico, né, juvenil, e a púrpura de Enoch-Schönlein. E as síndromes dolorosas idiopáticas, que são a fibromialgia juvenil, a síndrome de dor regional complexa, a síndrome miofacial, síndrome de hipermobilidade articular benigna. E outros, né, que seria a dor associada a computador e vídeo, né, isso aí já vai ter mais em membros, né, superiores, né, aquelas crianças que ficam o dia inteiro, né, naquelas coisinhas, né, lá, manetes, né, então aí realmente dá dor. Dor de origem, né, psicossomática, tá? No caso, né, alguma criança, né, que tem algum distúrbio, né, você pode ter, né, assim, essas crianças, pais separados, né, criança que tem algum problema, né, tá passando, então começa a ver, né, começa a ter dor, né, e ver que aquilo ali tá surtindo efeito e começa, tá, a ter dor, tá? A dor do crescimento e a osteoporose idiopática juvenil, tá? Então, olha, qual o sinal de doença orgânica, né? Quais são os sinais da doença orgânica? Que isso, né, que nós vamos ficar preocupados, né? Temos que fazer, que as coisas, quando a dor é funcional, é mais por exclusão, né? Então, nós vamos ter, né, olha aqui, os sinais, né, os sintomas, sinais e sintomas, né, moderadamente sugestivos de alguma coisa, assim, que é doença orgânica, tá? Por exemplo, a dor matutina, tá? Quer dizer, a dor, né, que aquela criança amanhece já com a dor, tá? Então, você já tem que ficar. Uma dinamia, fadiga, né? Aquela criança que era extremamente esperta, extremamente, assim, ela gostava de brincar e agora ela não está mais, tá? Claudicação, né, dor ao deambular, né, aquela criança está mancando, né, com dor, tá? Você vê, né, aquela criança, ela tá andando na pontinha do pé, às vezes nem consegue andar, entra, né, carregada, né, pelos pais. Diminuição da capacidade física, como eu falei, né, aquela criança que era extremamente esperta, né, brincava, jogava vôlei, né, vôlei, basquete, né, corria, tá, e agora essa criança, né, não tem mais condições de fazer, tá, sente dor. Anemia, tá, e as provas de atividade inflamatória elevada. O que é prova de inflamatória elevada, né? É o FAM, né, a febre, no caso, né, nós temos também o aslo, né, e a febre e o fator reumatoide, né, que são e o DHL, né, também. O DHL não é tanto, né, atividade inflamatória, né? No caso, né, o DHL, ele é mais uma enzima, né, que vai fazer o quê? Que é alguma lesão tecidual, tá? Isso significa que está tendo alguma lesão tecidual, tá?
é a desitrogenase lática, né? O DHL é a desitrogenase lática, tá? Que também você deve pedir quando você sente aquela criança que tem aquela dor, tá? Aquela dor contínua, forte, né? Tanto de manhã como à noite, né? Uma criança que acorda à noite, né? Com dor, tá? Febre baixa, né? Mesmo que se baixa, tá? Você deve ficar suspeito, tá? Aquela criança que tem aquela febrezinha, tá? 37,8, tá? 38, fica aquela febrezinha assim enjoada, tá? Fraqueza e atrofia muscular, artrite ou limitação articular, tá? Você vai ver aquela criança, né, que sente dor, né? Por exemplo, aquela criança que tem uma artrite, o que é? Por exemplo, sinal inflamatório, né, articular, tá? Um edema articular, criança que tem, né, tá com calor, tá com rubor, tá? Isso aí, né, tá na cara, né? Quando parece essas coisas assim, é ótimo, né? Porque você faz diagnóstico rápido, tá? O problema é quando fica, né, no meio termo, né? Naquele sinal amarelo, que vocês vão ver, né? O verde, o amarelo e o vermelho, né? Que daqui a pouco, tá? Então, aí você vai ficar... Agora, quando tá na cara, né? Ótimo, tá? Você faz diagnóstico rapidamente. Uma anemia progressiva, né, em exames sequenciais, quer dizer, é aquela criança que já tem uma dor, né, já antiga, né, já está antiga essa dor, né, já é uma dor crônica, já pediram exames e que aí, né, você vai ver, né, anemia, porque todo processo inflamatório, ele causa uma anemia, tá? E você vai ver, né, nos exames sequenciais uma anemia progressiva, tá? Não é uma coisa, né, que parou, nada disso. É muito comum você ter uma leucopenia, linfocitose, atipia linfocitária, né, mesmo sem sinais de infecção, né, viral, tá? Porque é comum, né, você ter uma leucopenia, uma linfocitose, uma atipia linfocitária na infecção viral, tá? Então, você vai ter isso mesmo sem ter, tá? E no caso, né, nas doenças infecciosas, você vai ter o quê? Uma leucocitose com desvio para a esquerda, tá? E o aumento da desitrogenase lática, né, que é o DHL. O que é desitrogenase lática? Significa, né, que está tendo uma lesão tecidual. Por exemplo, é comum você vai ter, né, na anemia megaloblástica, várias, na neoplasia, tá? Não é um exame específico, né, mas é um exame que significa que está tendo uma lesão tecidual, tá? Então, você tem que ficar de olho, que essa dor, né, pode ser uma neoplasia, pode ser um infarto agudo do miocárdio, mas que no caso, né, não é, né, mas uma anemia megaloblástica, tá? Alguma lesão tecidual, hepatite, tá? Mononucleose pode levar ao aumento, tá? Então, olha, quando você tiver dor, né, o que levar em conta quando a criança tiver dor, né, em membros, tá? Você vai ver, né, a idade dessa criança, tá? A duração desses sintomas, se essa dor, né, ela é aguda, se é uma dor, né, que já persiste alguns dias, tá? Porque, por exemplo, se for uma dor, né, que é aguda, tá, de uma semana, tá? Você tem que descartar, né, alguma que leva, né, lesão tecidual, como traumatismo, tá? Doenças infecciosas, tá? Artrite séptica, a sinovite transitória de quadril, né, que é muito comum, e a miosite bacteriana e viral, tá, que é uma coisa que você vai pegar muito em pronto-socorro, tá, são essas duas aqui, ó, miosite, tá, viral, tá, principalmente a viral a gente vê bem, e a sinovite transitória de quadril, tá, que também você vê, é muito comum isso no pronto-socorro, e são dores agudas, aquela criança, né, que começou uma dor, né, forte faz 2 dias, né, a mãe não levou antes porque achou que não ia ter nada, porque era brincar, entendeu? Mas ela vai levar, tá? Ou uma dor, né, na panturrilha horrorosa, né, que é da miosite, tá, viral. E você vai ver também, né, se há alguma alteração no exame físico, né, o que você tem que levar em conta, né, como é que está a mobilidade daquele membro, né, se o membro, né, está sem mobilidade nenhuma, tá, isso aí é importante ver, tá, ou se ele está com a mobilidade normal, tá, e se tem também edema, rubor, né, se tem algum processo inflamatório ali naquele membro, tá, ou articular, ou mesmo, né, muscular, tá. Então, olha,
O sinal, né, nós vamos ter o sinal da doença orgânica, nós vamos ter, né, um sinal verde, o amarelo e o vermelho, tá? O vermelho, né, vocês vão ver que vai ser fácil, né, o diagnóstico, né? O problema é quando fica nesse sinal amarelo, né? A gente fica naquela, né? Será que é, será que não é, tá? O sinal verde, olha, é uma coisa que você pode ficar tranquilo, tá? É uma dor, né, que tem longa duração, sem mudança de padrão, tá? Ela é vespertina, quer dizer, ao entardecer, né, dessa criança, quer dizer, depois de bastante atividade física, tá? E não interfere em nada no seu dia a dia, tá? Isso aí pode ficar tranquilo. Então, ótimo, né? O exame físico, ele é normal e pode ter algumas pequenas alterações no exame físico, como, por exemplo, pé plano, uma hipermobilidade, né, leve, né, das articulações, né, porque tem criança, né, que tem hipermobilidade, né, e a postura também. A má postura também leva a dor, tá? Por exemplo, dor nas costas, né, vai ter, né, você pode ter também, por causa da má postura, né, se você tem dor nas costas, você sabe que pode estar irradiada, né, para joelho, tá? Para membros inferiores. E o laboratório, né, sempre normal, né? As provas, né, de reação inflamatória, né, vão estar normais, tá? Que são os anticorpos, né, antinucleotídeos, que é o FAM, né, que é esse que é o FAM, o fator reumatoide e o asma, né? O FAM, você faz diagnóstico, né, de lúpus, né, eritematoso sistêmico, tá? É um exame, né, que é bom, né, 85%, né, de especificidade, tá? O fator reumatoide e o asma não é muito específico, tá? Isso aqui, né, é pós-infecção, né, pós-infecção por Streptococcus grupo B, tá? Você vai ter um aumento, né? Mas isso aqui, olha, nem sempre vai ter esse aumento, tá? Que também significa, né, um processo inflamatório, tá? O sinal amarelo, né, você vai ter, olha, a dor, né, já matutina, quer dizer, quando a criança amanhece com dor, você tem que ligar, né, a sua antena, tá? Você vai ter, né, que ser aquela criança, né, que tem faltas escolares. É lógico, né, você vai ter que fazer uma boa anamnese, por quê? Porque tem criança, né, que vê também, né, quando sente dor, né, vai faltar, né, então, mas, tipo, né, para você falar isso, né, você tem que fazer um bom exame físico, né, ver se realmente, né, tem alguma coisa, tá? A dinamia, isolamento, aquela criança, né, que fica isolada, tá? O exame físico, né, alodínia, o que é alodínia, tá? Ela é um local, né, que não teria dor e que passa a ter dor, tá? Você palpa, por exemplo, um calcanhar, normalmente você não vai sentir dor, tá? E ali, né, a criança vai sentir dor, então, isso que se chama alodínia. Hiperalgesia é um local que você sente dor, mas como está inflamado, a dor vai ser bem pior, tá? Então, é isso que é hiperalgesia. E, por exemplo, né, cuidado, né, com aquelas crianças que têm uma hipermobilidade intensa, né? Vocês sabem, né, o que é, né? Aquelas crianças que têm uma hipermobilidade, então você vai ver que ela vai ter dor, tá? Também. Laboratório, né, uma anemia, as plaquetas, né, no limite da normalidade, tá? E o aumento dos valores da prova inflamatória, tá? Você não vai ter tanto, né? Você já vai ver, né, que o VHS também, né, que é outra coisa aqui que a gente pede, né, e o PCR também, tá? Vocês vão ver que já vai estar aumentado, tá? Que são provas, né, inflamatórias. E o sinal vermelho, né? Quando você vê que é uma dor persistente, forte, é uma dor localizada, tá? Por exemplo, dor nas costas, tá? Dor no joelho, né? Dor em quadril, tá? Que a criança, ela refere, né? Aquela dor, tá? Ela não fica assim inespecífica, tô com dor na perna, não. É uma dor, né? Ela aponta a dor, tá? Febre, adinamia, incapacidade física, né, mesmo que leve, tá? Tem criança, né, que não consegue andar, né? Então, você vê que é uma criança que brincava, que corria, que adorava jogar futebol, que adorava basquete, não consegue mais fazer, tá? Você vai ter, né, uma perda de peso, fraqueza muscular,
aumento e volume, né, da articulação, você pode ter, né, isso, tá? Você pode ter, né, um aumento da articulação, um aumento do volume, né, quer dizer, uma artrite, tá? Então, isso aí são coisas fáceis, né, e você já vai logo fazer, mas geralmente, né, nós vamos ficar aqui no sinal amarelo, né? E a anemia progressiva, como eu já falei, a leucopenia com linfócitos atípicos, né, linfocitose. Se for um processo infeccioso, você vai ter uma leucocitose, tá? E você vai ter, né, o aumento também de DHL, né, 2 vezes mais, né? Então, isso é um sinal vermelho, tá? E as provas, né, inflamatórias, né, vão estar bem aumentadas também, tá? E agora, né, vamos começar as doenças ortopédicas, tá? Nós falamos mais em dor, né, porque realmente é o sinal, né, que nós vamos falar, né, de dor, tá? Então, as doenças ortopédicas. O que você vai ver no exame físico, né, tá, quando a criança está com dor? A mobilidade, né, os movimentos articulares, como que está a mobilidade daquele membro, tá? Você tem que ver, né, a flexão, a extensão, ver, né, como que está, né, em abdução, em rotação interna, externa. Então, isso tudo é importante você fazer todos esses movimentos, tá? Tanto do quadril, do tornozelo, dos joelhos, dedos dos pés, né, da coluna, né, você sempre examinar, né, sem a camisa, né, para você ver, né, como é que está a coluna, né, se tem uma contratura, né, se tem um desvio de coluna, isso é importante. A marcha, né, observar, né, se a marcha dele está claudicante, né, se aquela criança está mancando, tá, que realmente, né, a criança, ela não aguenta, né, de dor, tá, realmente é bastante dor, e vou observar também algumas variações da normalidade, como, por exemplo, né, pé plano, seu pé chato, o genovaro ou o valgo, né, o varo é aquele, né, que você, é a perninha, né, que fica os joelhos juntos, tá, e o valgo, né, é aqueles, né, que fica, né, com... como fala, quer dizer, o varo, né, é aquela que você fica, né, com a perna, tipo, né, de cavalo, né, varo é de vara, né, e o valgo, né, é que não cavalga, né, então você, né, você não consegue cavalgar, porque os joelhos, né, estão juntos, tá? E a doença Legg-Calvé-Peters, né? Legg, né, são 3 pesquisadores, né, que pesquisaram essa doença, né? Então colocaram o nome deles, né? Esse americano, o Calvé, ele é francês e o Peters, ele é alemão, tá? E o que é, né? É uma necrose avascular da epífise da cabeça do fêmur. Então, né, não precisa nem falar, né, vai sentir dor, tá? A dor, né, você vai ver, né, que o movimento do quadril, ele vai estar diminuído, né, bastante diminuído, tá? A dor piora na deambulação e melhora no repouso. O início é insidioso, tá? Não é uma coisa, né, que você vai ter de um dia para o outro, tá? Tipo assim, né, vai ficar uns 15, um mês, né, a dor progressiva, entendeu? Que é uma necrose avascular, quer dizer, então ela vai, né, iniciando aquela necrose, né, então vai ser insidiosa, certo? Os sintomas, né, no início pode ser leve, tá? Mas depois, né, vai se progredindo, tá? E aí, né, até ela realmente, né, parar, né, de deambular, tá? Então, olha, é mais comum na idade de 4 a 9 anos, né? A prevalência é de 4 a 9, mas pode iniciar de 2 até 12 anos, tá? De idade, tá? Mas é mais comum entre 4 e 9 anos de idade. Tem uma predisposição familiar, tá? E a prevalência, né, mais no gênero masculino, 4 para 1. Agora, a etiologia ela é desconhecida, né? Pode ser distúrbio endócrino, trauma, inflamação, alguma causa nutricional e fator genético também, tá? Eu estava falando com o ortopedista, geralmente é muito difícil fazer o diagnóstico, tá? Você só vai ver
por um acaso, né? É aquela criança, né, que chega, tá, depois, falando que tá com dor, aí na hora que você vai fazer um exame, um raio-x, tá, aquela criança tem uma lesão, né, já uma complicação, né, da doença da LEG, tá? Então, você vai ver que aquela criança, ela tá com deformidade na cabeça do fêmur, tá? Aí você vai ver que aquela criança já teve a doença, já tá cicatrizada, tá? Então, aí não tem, né, muito o que fazer, tá? Ele falou que geralmente é isso. Então, olha, isso aqui, né, é uma inflamação, uma necrose asséptica da epífise do fêmur, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, tá? Que nós vamos ter, tá? Da cabeça do fêmur, tá? E aí, realmente, né, causa bastante dor, tá? Toda criança com dor nos joelhos, o quadril deve ser examinado, tá? Assim como quando a criança está com dor no quadril, os joelhos devem ser examinados. Porque vocês sabem, né, que ele, né, por exemplo, a dor no quadril, por causa da inervação, pode ter, né, uma dor, né, irradiada para joelho, tá? Professora, fizeram uma pergunta aqui, a Melissa. Pode falar. A dor de crescimento pode acabar se desenvolvendo para uma síndrome de dor regional complexa ou não tem nada a ver? Não. O que vocês vão ver, né, que daqui a pouco vou falar da dor de crescimento, é super, hiper tranquila, tá? Não. Tá bom, só essa por enquanto. Tá. E a epifisiólise, né? O que é a epifisiólise? A epifisiólise é outra também doença ortopédica que causa bastante dor, tá? Em membros, né, inferiores. É o escorregamento da cabeça do fêmur, tá? É muito comum em adolescente de 10 a 14 anos de idade, em crianças magras, altas, não tem preferência pelo sexo, tá? A dor é aguda ou pode ser também insidiosa, né? Porque houve o escorregamento, se for escorregamento abrupto, né? Ela vai ter uma dor aguda. Agora, se for aquela coisa, né? Que o escorregamento está sendo lento, né? Então, aí vai ser mais insidiosa, tá? Localiza-se na virilha com irradiação para a coxa, né? Até para o joelho também, tá? E também vai ter uma limitação da mobilidade do quadril, tá? E o tratamento, ele é cirúrgico, tá? E sendo que o diagnóstico, né, ele, quanto mais cedo, né, o diagnóstico, melhor vai ser mais efetivo o tratamento, lógico, tá? E o raio-x simples, né, mostra o escorregamento da epífise do lado acometido, tá? Só o raio-x já é o suficiente, tá? Vocês têm que ver, né, ou solicitar o raio-x de quadril, como é que é, né? Ele, né, em AP, né, e também, né, em abdução, né, igualzinho aquele de sapo, né, naquela posição de sapo, né, para você ver, tá? Isso é importante, né, quadril, né, sempre tem que ter. Ó, esse aqui é o deslizamento, tá vendo? Um deslizamento leve, né, quer dizer, então pode ser mais aquela dor, né, insidiosa, tá? E o deslizamento grave, né, olha bem, tá? Então você vai ter uma dor abrupta, tá? E a fixação, né, aqui, ó, é um tratamento cirúrgico, né, com fixação, né, mesmo, tá? E eu esqueci, né, de falar, né, do tratamento lá, né, da LEG, né? O tratamento, né, geralmente, né, ele é um tratamento, né, só realmente, né, repouso e analgésico, tá? Esse que é o tratamento, tá? E fisioterapia. Então, a doença, né, de Osgood-Schlatter, né, o que é? É uma osteocondrite de joelho, tá? É a causa mais comum de joelho nas crianças. Acomete mais a fase de 10 a 16 anos, tá? É uma inflamação da tuberosidade anterior da tíbia. É na inserção do ligamento patelar, tá? Vocês vão ver aqui ó, quer ver? Isso aqui, ó, tá vendo, ó? Na inserção do ligamento patelar, tá vendo? Ó, na tuberosidade da tíbia, tá? Isso daqui, tá? Essa dor, né? E realmente, né, é uma dor e é uma dor à palpação. Piora, né, quando você palpa, tá? Ele sente bastante dor, tá? A etiologia também, né, não tem ainda uma etiologia, tá? Por quê? Mas provavelmente você vê, né, são naquelas crianças que praticam muito esporte, tá?
que tem, né, faz um movimento, né, que sobrecarga, tem uma sobrecarga no joelho, tá? Como, por exemplo, né, quem joga basquete, vôlei, tá? Então, você vai ter, né, vai fazendo uma sobrecarga ali no ligamento, né, patelar, tá? E até provocar microfraturas e fragmentação da cartilagem do crescimento. Por isso que sente tanta dor, tá? Então, olha, geralmente dor, né, após atividades esportivas, né, e principalmente com movimentos de repetição, pode ser, né, bilateral ou unilateral, tá? Piora, né, com a palpação das tuberosidades, não há limitação dos movimentos, como eu falei, né, quer dizer, a flexão, a extensão do joelho, ele consegue fazer, né, não tem limitação, tá? É diferente, né, quando você tem uma artrite, tá? Você tem uma limitação, né, dos joelhos, tá? Assim como também, né, quando tem do quadril, né, você também tem uma limitação. Você pode ter um aumento, né, do volume daquele joelho, né, com dor, né, e rubor, né, do joelho. A gente até pensa em uma artrite, mas você vai fazer um raio-x, né, sempre fazer o raio-x sempre comparativo, tá? Por isso que é importante, tanto do quadril, qualquer coisa, né, ortopédica, comparativa, tá? Não esquecer. E dos joelhos, em AP e perfil, você vai observar o quê? Edema de partes moles e fragmentação da tuberosidade, tá? Só o raio-x você já faz o diagnóstico, tá? De Osgood-Schlatter. O repouso, ó, o tratamento é repouso, gelo, analgésico. A evolução é boa, né? Porque você vai ter a longo prazo, né? Com o término do crescimento, né? É bom em médio a longo prazo e também, tipo assim, é 2 anos, tá, gente? Para passar a dor, mais ou menos. É quando, né, a criança, né, ela termina o crescimento dela, tá? Geralmente, tá? Olha, essa aqui, né, já mostrei. E agora, né, a doença de Sever, tá? Que é a inflamação. O que é essa doença de Sever? É a inflamação do crescimento, da epífise de crescimento da tuberosidade posterior do calcâneo, tá? Ocorre, né, muito nas crianças, né, de 5 a 12 anos de idade. Também está relacionado, né, muito com atividade física, tá? Os esportistas, e também associado também à obesidade, tá? Isso é comum, tá? O quadro clínico é uma dor, né, também calcâneo, tá? Dor à palpação também você vai ter, né? E não tem limitação dos movimentos do tornozelo, tá? O tornozelo se movimenta normalmente, tá? E tem uma claudicação, né? Lógico, né? Criança, né? Por causa do calcanhar, né? Você vai ter dor, tá? Isso aqui é uma coisa bem comum, tá? Que aparece no consultório, tá? Em ambulatório. O diagnóstico, ele é clínico, né? E você vai fazer um raio-x também, tá? Em AP e perfil, tá? De ambos os pés, você vai ver, olha, a fragmentação do núcleo de crescimento. Isso daqui, olha, vocês vão ver, aqui, essa linha aqui contínua, tá? Você tá vendo o osso do calcanhar aqui, tá? E uma linha, né? Isso aqui é o crescimento, tá? A linha de crescimento, tá, gente? A fratura está aqui, olha, tá vendo aqui, ó, nesse núcleo de crescimento aqui, tá? É porque a gente pensa, né, que tá todo fraturado, mas não, é só essa fraturazinha aqui, tá? O tratamento é palmilha, tá? De amortecimento, a crioterapia, né, gelo e analgésico. E o prognóstico ele é excelente, se resolve, né, com a ossificação da epífise, tá? Geralmente também, né, demora uns 2 anos, né? Então isso né, os pais têm que estar sempre assim orientados, porque realmente, né, não tem muito o que fazer, tá? É repouso, né, também, né, evitar atividade física, aquelas coisas, tá? E é lógico, né, a gente sempre vai encaminhar, né, para o ortopedista, né, para ele, tipo assim, firmar o que a gente está falando, tá? Isso é importante. E agora, né, as doenças infecciosas, doença ortopédica acabou, é aquilo ali que é importante, tá? São as 3, né, dores, né, orgânicas, né, de origem orgânica, e que é importante dentro da ortopedia. Dentro das doenças infecciosas, né, nós vamos ter, né, a osteomielite, tá? Que é um processo inflamatório do osso, né, causada por bactéria e fungo, raramente é fungo, tá? É mais comum mesmo é a bactéria,
tá? O agente etiológico é o Staphylococcus aureus, 80%, e o Streptococcus do grupo A, né, 10%, tá? Geralmente, ele é um foco infeccioso único, tá? Tipo assim, aparece, né, só no fêmur, tá? Geralmente assim, tá? Ossos longos, né? Pode ocorrer também, né, na coluna, tá? Nas vértebras, né? Pode ocorrer, tá? Mas é mais comum, né, em ossos longos, tá? Tíbia, fêmur, é mais comum. E pode também estar relacionado, né, com uma pneumonia, com uma celulite, né, com trauma, né, por exemplo, uma fratura exposta, né, e aí, né, dá uma complicação que é a osteomielite, tá? Mas pode celulite, né, uma miocardite, tá? São infecções, mas em resumo, né, é um diagnóstico difícil, tá? É um diagnóstico, você vai demorar para fazer esse diagnóstico, tá? É aquela criança com dor, né, em membros e que não passa febre, tá? Então, olha, febre baixa ou febre alta, geralmente é mais febre baixa, tá? É aquela coisa insidiosa, sabe? Aquela febre que tá assim há mais de 15 dias e dor, tá? Então, você pode fazer, né? Pode fazer os exames que você vai fazer o diagnóstico, tá? Acomete mais ossos longos e as vértebras, né? A metáfise é acometida, né? Por exemplo, quando é acometida, a metáfise é acometida da, né, artrite séptica, tá? A dor, né, de forte intensidade, também dor à palpação, tá? E dá incapacidade funcional realmente, né? A criança, né, diminui a mobilidade, tá? Não consegue fazer flexão, tá? Dá incapacidade funcional mesmo, tá? A criança não consegue deambular, tá? E uma causa muito comum de osteomielite, né, em vértebra, né, o que é o mal de Pote, né, que é a tuberculose, tá? Tuberculose, né, óssea, tá? Então, exames laboratoriais, o que nós vamos encontrar? Uma leucocitose, uma neutrofilia, né, uma leucocitose com desvio para a esquerda, PCR, VHS aumentados, tá? A hemocultura, né, geralmente negativa, tá? O raio-x, né, vocês vão ter, olha, o edema, né, de partes moles e lesões osteolíticas, isso só depois de 7 a 10 dias, né, já iniciada a doença, tá? Quando você vê lesões osteolíticas, é porque, né, o prognóstico, né, vai ser um prognóstico reservado, tá? A TC, né, e a ressonância, ela identifica, né, na fase inicial, mas a ressonância é o padrão ouro, né, quando você fizer, é melhor você fazer ressonância, tá? Que detecta lesões de partes moles com maior precisão, por isso que é melhor, né, você usar, né, também a ressonância. E a cintilografia ósseo PET scan detectam, né, múltiplas lesões e fornece uma localização mais precisa. Essa aqui é uma ressonância, tá? Olha, tá aqui, ó, as lesões osteolíticas, tá vendo, ó? Ó, isso aqui, né, uma osteomielite, tá? Isso aqui, né, é de tíbia, né? Ó, o tratamento, né, é antibiótico terapia, né, de 4 a 6 semanas, são crianças que ficam internadas, né, por um longo tempo, tá? Às vezes, né, você precisa, né, até levar para o centro cirúrgico, né, para remover o material necrótico, né? Precisa fazer uma imobilização, né, do membro, tá? É uma criança que fica, olha, acamada por um grande período de tempo, tá? E a febre, ó, persiste, tá? Fica mais de 2 semanas. Mesmo depois do diagnóstico, você vai ver que a febre persiste, né? E aí você tem que fazer hemograma seriado, né? Para ver como é que está, né? Se está melhorando ou não essa infecção, tá? Agora vamos passar para a discite, tá? Que é um processo infeccioso, né, dos discos intervertebrais. A causa mais comum é bactérias Staphylococcus aureus e também o quê? A tuberculose, né? Não esquecer, né, que é o mal de Pote, tá? Também isso é comum, tá? Então, você vai ter, né, isso daí. Exame físico, né, dor nas costas, de início insidioso, aquela criança está com dor nas costas, ela tem que ser examinada em pé, né, sem camisa, já falei, palpação na coluna, porque sente dor, tá, quando você vai palpar, tá?
Você vai ver, olha, que é importante, né? Que ela vai ter uma diminuição, né? Da flexão, da extensão, da lateralização, tá? Da coluna. Você vai diminuir a mobilidade da coluna, porque está sentindo dor, né? Está com processo infeccioso ali, tá? Só que na fase bem inicial pode estar normal, tá? O exame laboratorial, né? Você vai ter um aumento do VHS, do PCR, a leucocitose, a neutrofilia, né? Que é um processo inflamatório. No raio-x, você vai ter lesões líticas nas fases mais tardias, tá? E aí, né, olha aqui, ó, tá vendo a discite, ó, é o que você vai ver, tá? Ó, o mal do pote, tá, ó. Tá? Quando você já vai ter esse abscesso aqui, tá vendo, olha? Aí você, isso aqui já tá bem, né, à frente, né? Tá? Ó, é uma infecção, né, uma discite, isso aqui é o mal do pote, tá? As lesões líticas já nas fases tardias, né? A ressonância é o exame ouro, né, para você fazer. E o tratamento também é basicamente igual, tá? De 4 a 6 semanas, tá? De antibiótico. Agora, se for tuberculose, né, tem que fazer o esquema tríplice, né? Toda aquela coisa, tá? O tratamento específico para tuberculose. E a miosite viral, tá? Que é outra coisa, isso aparece bastante no pronto-socorro, tá? A miosite viral é pós-IVAs e pós-infecções gastrointestinais, tá? Assim como também as artrites reativas, tá? É a mesma coisa também, você vai ter, né, pós-infecções intestinais, geniturinárias e IVAs também, tá? Por exemplo, aquela criança que ficou gripada, teve problema de infecção de garganta, sabe? Tipo assim, há 20 dias atrás, há um mês atrás, e aparece no pronto-socorro com dor, tá? Dor em membros, tá? Inferiores, principalmente dor em panturrilha, tá? É de início súbito, tá? Por exemplo, faz 2 dias que está com muita dor, tá? Piora, né? Ela está com muita dor na panturrilha, tá? E ela tem dificuldade de deambular, quando ela deambula, né, igual o cowboy, tá? E ela é de curta duração. E quando você palpa, né, essa dor, porque você vai ter, né, ela piora a dor, né, ela piora mais pouco, né, com a palpação, tá? Ela relata logo, né, dor na panturrilha, na batata da perna, entendeu? Dor localizada, tá? As articulações estão sem anormalidades e você vai ter, olha, isso aqui é importantíssimo, aumento das enzimas musculares aumentada, né? A CPK e a CK, né? Aumentadas, e muito, tá? Tipo assim, mais que 500, mais de 1.000, sabe? E aquilo ali, o que você tem que fazer? É analgesia, tá? Hidratação e repouso, tá? E falar que vai passar. Tá? É lógico que a gente pede para ela vir no outro dia, tá? Porque essa criança já não tem mais febre, não tem mais nada, né? Só a dor, tá? Então, ela é impressionante, tá? É aquela criança carregada, com dor na batata da perna, aí você vai fazer, né? Não tá gripada, não tem febre, não tem nada, aí você vai fazer. Ficou gripada alguns dias atrás, né? Teve algum problema, alguma diarreia, alguma coisa, a mãe falou, ó, faz uns 20 dias, 30 dias, acabou de tomar antibiótico. Ou teve uma gastroenterite, entendeu? Então, e você vai pedir, né, hemograma, né, VHS, PCR, vai pedir, né, as enzimas aumentadas, e o resto, né, tudo normal, tá? Então, aí você pode tranquilizar a mãe, né, que é uma miosite, né, viral, tá? Foi pós-viral, né? E a mesma coisa as artrites reativas, né? É muito comum a criança chegar com dor, né, na articulação, né, do quadril, tá? Também, né, uma artrite reativa, né? Também por causa de alguma infecção, tá? Você vai ter, né, o PCR, não tem mais nenhuma infecção, tá? A mobilidade, a criança consegue mobilizar, tá? Aí, mas só que o CPK e o CK, né, vão estar normais, tá? E agora, né, falando da dor do crescimento, tá? Vamos falar um pouquinho da dor do crescimento, né? Como que é a dor do crescimento, né? É a dor em membros inferiores, ela é esporádica, tá? Tem dia, 1 vez, 3 vezes por semana, sabe? À noite, né? Acontece, tá?
A intensidade, ela é variável, né? Tem criança que sente muita dor, tem criança que sente um pouquinho, tá? E ela é fugaz, quer dizer, ela vai e volta, tá? Assim, tipo assim, a criança acorda de noite, né, com dor, tá? E aí ela pede, né? Aí a mãe vai fazer massagem, né? E passa, tá? E a criança volta a dormir, tá? Isso é muito comum, tá? É muito comum criança, né, de 3 a 10 anos e não há predileção de gênero, tá? A dor, né, geralmente ela é bilateral, tipo assim, uma hora aparece num membro, outra hora aparece no outro, você entendeu? Não tem assim, só no lado direito, só no lado esquerdo, tá? Então, fica variando, tá, a dor. Pode ocorrer em coxa, panturrilha, na canela, parte posterior do joelho, tá? Todo membro inferior, né? E você vê que ela não reclama, né, dor articular, né? É dor muscular, entendeu? Tá? Na coxa, na panturrilha, na canela, tá? E o horário da dor, né? No final da tarde, tá? Ou durante a noite, quer dizer, ela é vespertina e pode acordar a criança, tá? A dor, ela não está presente pela manhã, tá? É uma dor que a criança acorda bem, maravilhosa, tá? É sempre no final do dia, tá? Depois que teve atividade física, tá? Que ela vai sentir essa dor. Pode haver dias ou semanas sem dor, tá vendo? Ou pode também ter 2, 3 vezes por semana com dor, tá? Não se relaciona com atividade física, tá? Agora, eu vou mandar para vocês 2 artigos, tá? Um falando que tem relação com a atividade física, o outro falando que não tem relação com a atividade física, tá? Então, quer dizer, isso aí, né? Então, 2 autores, né? Você falando 2 coisas, tá? Mas o que eu vejo na prática? Geralmente, né, gente, a criança ela é extremamente ativa, né? Então, tem relação com a atividade física, principalmente que é no final da tarde, tá? Então, você tem mesmo, né? Tá? Você não vai ter edema de membros, tá? Você não vai ter deformidade de membros, você não vai ter sinal nenhum, né, de infecção, tá? De rubor, tá? Nada, tá? A dor, olha, ela melhora, né, com massagens, né, 95%, né, melhora, né, a mãe faz fricção, sabe, com óleo, né, melhora, e com analgésicos também, tá? E a gravidade não aumenta com o passar do tempo, e é sem limitação física, tá? A criança não tem limitação física nenhuma, ela não falta aula por causa disso, tá? Ela não tem problema nenhum, tá? Os exames são normais, tá? Sem problemas, todos os exames normalíssimos, tá bom? O raio-x, né? O hemograma, né? O VHS, o PCR, todos normais, tá? O diagnóstico da dor, né? Da dor do crescimento, o que ela é? É por exclusão. Aí é uma criança que tem desenvolvimento ótimo, não tem emagrecimento, é uma criança ativa, tá? Maravilhosa, tá? Não tem febre. Então, você vê que ela, você tira a conclusão, né? Que é uma dor do crescimento, tá? E a conclusão, né? Vamos ver, né? Qual que é? O diagnóstico, né, da dor em membros, ele é amplo e inclui, olha, neoplasias, infecções e doenças reumatológicas, né? Então, quer dizer, é bem amplo, né? Mas eu me detive somente nessas patologias, né? Primeiro para dar para vocês verem, né? A ortopedia, né? Infantil, o que tem mais, né? Problema, né? São essas patologias, né? E as infecciosas, né? Que é a artrite, né? Reacional, tá? E essa miosite viral, né? Que é muito comum, tá? Em pronto-socorro. Cuidado, né? Sempre observar qual o padrão da dor. Quer dizer, se aquela criança, né? Mudou o padrão da dor, tá? Então, cuidado, tá? Temos que observar, tá? Se dá, né, aquele alerta, tá? Cuidado com aumento significativo de VHS e PCR, tá? Sempre avaliar a coluna vertebral e avaliar também a força muscular, tá? Isso é importante, né? Porque dor do crescimento não altera a força muscular, tá? Não dá nada, tá? Dor do crescimento é extremamente, né, saudável, tá? Atenção, muita atenção, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, né,
precoce, né, melhor vai ser o prognóstico, né, e o tratamento vai ser mais efetivo, tá? Isso é importante, tá? Sempre, né, você vê que somente o raio-x, a maioria das doenças, né, ela já vai fazer o diagnóstico, tá? As doenças, né, infecciosas, né, nem tanto, né, vocês viram, né, que precisa, né, de ressonância, né, tá? Agora, né, nas fases, ó, iniciais da osteomielite, das neoplasias, a ressonância é importantíssima, né, assim como também na doença da Legg-Peters-Kelvin, tá? Kelvin-Peters, né? Tá? Então, é isso, tá? O importante, né, é a gente, né, ter um bom exame físico, né, uma anamnese, tá? E ter, né, você pegar nessa criança, movimentar esses membros, né, pedir os exames básicos, né, que é um hemograma, um VHS, um PCR, tá? Um ASLO, um FAM, né? Você pode pedir um fator reumatoide, né, para fazer direitinho, e o raio-x simples, né, sempre comparativo, né, não esquecer, de membros, né, sempre comparativo, né, quando você tem dor em membros, né, tá bom? E só, e esse aqui, né, qualquer dúvida, tá, é